Quero convidar você a abrir sua Bíblia. E nós vamos lá para o Salmo 116. Salmo 116. Abra sua Bíblia. No Salmo 116, nós iremos aqui refletir em um dos salmos mais belos que fala sobre a gratidão, o louvor, as ações de graças ao Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo, mas antes de lermos, nós iremos fechar os olhos mais uma vez e iremos orar a Deus. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, grandioso Pai, nós te louvamos por entendermos que tudo que temos e somos vem das tuas santas mãos, Pai. Obrigado porque neste momento, ao abrir a tua palavra, nós seremos impressionados a se juntar a esta família que vem até a tua presença para agradecer. O nosso convite também é se juntar a eles e encontrar nas nossas vidas motivos, razões para também louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. É por isso que o teu Espírito abra a nossa mente e também impressione o nosso coração. Tudo isso nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Salmo 116, a partir do primeiro verso, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele encerra dizendo, aleluia. Você diz amém? Aqui nós encontramos o salmo de ação de graça, e aqui nós vemos um cenário que não é simplesmente parecido com a história que vocês ouviram aqui, mas é um cenário que é muito parecido com as lutas que eu e você enfrentamos diariamente. Você percebe que, de alguma forma, o cenário ele vai sendo montado, até mesmo em relação à morte, à perseguição, os laços do inimigo cercando a pessoa, a família ou até mesmo as situações. E mesmo em meio aos laços de morte, nós podemos perceber que a mão do Senhor está sobre aqueles que são seus. Louvado seja o Senhor. Aqui nós encontramos um salmo que não tem uma autoria definida, não podemos definir quem o escreveu, mas podemos entender e encontrar este salmo como parte de um cântico que era entoado pelo povo de Israel, num período de livramento e de proteção, naquele período da Páscoa, onde eles louvavam e entendiam que tudo que ocorreu com o povo foi um cuidado de Deus. O Salmo 116 está em meio a estes cânticos. E aí nós percebemos que o autor, o escritor deste salmo, ele enfrentou uma enfermidade grave.
Mas não foi uma enfermidade grave somente de ficar doente e melhorar, mas ele praticamente foi levado à morte e Deus o trouxe novamente. E aí você deve encontrar na sua vida e na sua caminhada, talvez aqueles que me escutam nessa noite também já passaram por isso, ou quem sabe alguém muito próximo a você passou por isso. E se nenhuma das situações se encaixa na tua vida, talvez em algum momento eu e você passaremos por isso, pois a morte, cedo ou tarde, baterá à porta da nossa vida e da nossa família. Mas eu quero abrir aqui este salmo e nós vamos ver alguns pontos que são interessantes. Vamos ler juntos, verso 3 e o verso 4. Leia comigo na sua Bíblia e diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e também caí em tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Aqui o salmista, ele não minimiza a dor, ele não disfarça o seu sentimento. Por isso que nós ouvimos o Marcos até mesmo dizendo: olha, chegou um momento que eu questionei a Deus e, Senhor, por quê? Para nós que estamos fora de toda a situação, é muito fácil dizermos: você precisa confiar em Deus, você precisa crer no Senhor, você precisa orar mais. Mas é muito difícil para aquele que está passando pelo vale da sombra da morte não questionar, não duvidar, não olhar para o céu e até mesmo se desesperar, porque a dor ela é real, ela é profunda, aparentemente não há saída. Dias de fragilidade, uma luta silenciosa, um clamor que aparentemente não é respondido. O salmista traz que mesmo em meio à tempestade, ele invocou o nome do Senhor. E aqui nós tiramos uma lição para a nossa vida. Se você está passando por um vale difícil de ser transposto, a frase que melhor se encaixa para você é que vai passar. Tudo vai passar. E se você está passando pelo melhor momento da vida, conquistas, realizações, sucesso financeiro, amoroso, familiar, você está no auge da realização, a frase ainda continua sendo a mesma: também vai passar. Não durará para sempre. Nada será para sempre, somente o amor de Deus. Por isso que mesmo em meio à tempestade, o salmista invoca o nome do Senhor. Ele exerce a sua fé. E o único jeito de nós exercermos a nossa fé é sermos testados por Deus. Ninguém exerce a fé quando tudo vai bem. Tiago mesmo diz que a nossa fé ela é exercida em meio à provação. Por isso que quando a provação vier sobre a tua vida, olhe para o céu, invoque o nome do Senhor e louve o nome do Senhor, porque você está sendo provado, testado. E Tiago diz que você será aperfeiçoado. Do mesmo jeito que um ferro é forjado no fogo, você e eu estamos sendo forjados por Cristo. Mudanças doem, sim ou não? Sim ou não? Dói. Machucam, não machucam? Não é doloroso? Você sair da sua zona de conforto para ir para o desconhecido? As provações nada mais são do que os gritos que Deus dá para que eu e você possamos nos atentar ao que Ele quer realizar na nossa vida. A provação é o megafone que Deus usa para avisar que eu e você precisamos ser provados e testados diariamente. Mas mesmo em meio à tempestade, Deus realiza uma intervenção na vida de todos nós. Versos 5 e 6, leia comigo na sua Bíblia, diz assim: o Senhor é compassivo, é justo. Algumas versões dizem, o Senhor é misericordioso. Você diz amém por isso? Se não fosse essa misericórdia, nós já estaríamos fulminados. Por que você está vivo hoje?
Ah, porque você acordou, despertou, veio para a igreja? Não. Eu e você estamos vivos porque a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida. Se Deus não fosse misericordioso, eu e você já teríamos sido fulminados pela sua glória. Mas como Deus é compassivo, misericordioso, é justo, eu e você ainda estamos vivos. Verso 6: o Senhor vela, o Senhor protege os simples. E por isso eu achava-me prostrado. E o que Deus fez pelo salmista? E Ele me salvou. Você precisa ser salvo por Cristo? Alguém aqui precisa? Não tem ninguém, não ouviu ninguém dizendo. Alguém precisa ser salvo? Ah, muito bem, tem uma lá atrás só que levantou a mão. Que a misericórdia te alcance, viu? Amém? Não há habitante na terra que não precise dessa salvação. Por mais que você não ache que necessita. Ah, pastor, eu vim para a igreja hoje porque alguém me convidou. Ou quem sabe, eu estava passando pela frente da igreja, sempre tive vontade de entrar e entrei hoje. Será que eu preciso de salvação? Todos. Independente de qual seja a tua situação nessa vida, situação financeira, posição, eu e você, seres humanos, precisamos ser salvos por Cristo. Qual é o primeiro passo para ser salvo? Aquele que confessa, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, alcança a misericórdia. É por isso que o salmista diz: Ele, como sendo o Senhor misericordioso, um Deus compassivo, Ele protege, Ele vela aqueles que são simples. Eu estava prostrado, humilhado no chão, e Ele me salvou. Você já teve a experiência de se prostrar ao chão? Essa é uma ação de alguém que está desesperado. Eu já tive a experiência de visitar os hospitais para realizar aquilo que nós chamamos de unção. Muitos acham que a unção ela é realizada em alguém que não tem mais o que fazer. Mas a unção na Bíblia ela é associada com cura, restauração. E há um tempo atrás eu fui visitar um indivíduo, 42 anos de idade, e essa unção marcou minha vida por um detalhe. Eu já realizei unções onde a pessoa simplesmente estava ligada pelos aparelhos. Eu já realizei unções que ao sair do quarto a pessoa veio a falecer. Mas aquela unção ela foi diferente, porque o indivíduo estava bem, aparentemente. Ele conversava, ele reagia, ele olhava, ele até cantou. Só que o médico disse para ele e para a família: olha, ele pode morrer a qualquer momento. Ele tinha um tumor no cérebro que a qualquer momento poderia levá-lo à morte. E a esposa dele me procurou e disse assim: pastor, eu não entendo. Meu esposo está bem, mas a qualquer momento ele pode morrer. Pastor, eu já me ajoelhei, me prostrei, orei, clamei a Deus e ele aparentemente não respondeu. Eu não entendo, mas só me resta confiar. Quando alguém se prostra ao chão perante Deus, é porque não tem mais para onde ir. E o salmista teve essa ação de ir perante Deus, se ajoelhar, de reconhecer que somente Deus poderia realizar um milagre. E ele reconheceu que Deus tinha guardado, tinha sustentado, que tinha um risco, mas que Deus poderia intervir e realizar esse milagre. E Deus realizou. E ele encerra o verso de número 6 dizendo: e Deus me salvou. Para você que talvez olha para tudo isso e pensa: mas pastor, eu não estou passando por isso. Saiba que em algum momento essa mensagem fará sentido para você. Em algum momento você precisará relembrar esses conceitos que aqui estão, porque somente Deus talvez poderá lhe ajudar. O salmista continua, no mesmo Salmo 116, verso 12 em diante, leia comigo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista entendeu que o livramento veio do Senhor e ele retorna para agradecer. Você tem voltado ao Senhor para agradecer? Nós buscamos a Deus quando estamos prostrados, humilhados, sem para onde ir. Deus derrama a bênção, o livramento, realiza o milagre, e Ele espera que os seus filhos voltem a Ele com um sentimento de gratidão, reconhecendo que Ele realizou o milagre, reconhecendo que Ele realizou algo que somente Deus poderia realizar. Mas muitos de nós se esquecemos que a gratidão precisa ter o retorno à presença do Senhor. E é por isso que essa família está aqui nessa noite, porque eles decidiram voltar ao Senhor perante a congregação, cumprindo os votos que fizeram ao Senhor, reconhecendo que tudo veio das mãos do Senhor. Depois da tempestade virá sempre a gratidão e o compromisso de voltar ao Senhor. É por isso que nessa noite nós iremos também realizar o momento da dedicação da Isis. O que é o momento da dedicação? Nós aproveitamos esse momento de gratidão para também dedicar essa pequena nos caminhos do Senhor. Todos os pais e mães tomam essa decisão porque reconhecem que o filho pertence a Deus. Os filhos são bênção do Senhor. E por serem bênçãos do Senhor, eles também precisam ser devolvidos ao Senhor. Eu quero que você seja levado a pensar, enquanto nós realizamos esta cerimônia, quais são os seus motivos para agradecer a Deus? Será que você tem no mínimo um motivo para olhar para o seu passado e perceber que a mão do Senhor esteve sobre você? Quem sabe uma aprovação, quem sabe uma bênção financeira, quem sabe a bênção de um relacionamento, quem sabe o simples fato de estar vivo. Que bênção maravilhosa é essa, estarmos vivos. Você já teve a experiência de passar por um acidente e você olhar e pensar assim: poxa vida, foi sorte. Nós não acreditamos em sorte. Acreditamos que Deus protege, cuida daqueles que são seus. O grande problema é que nós não voltamos para agradecer. Não reconhecemos que é a mão do Senhor que realiza essa grande obra. É por isso que nessa noite nós iremos mais uma vez reconhecer perante o Senhor que a mão do Senhor esteve sobre o nascimento dessa pequena. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, compassivo, é longânimo, derrama a sua misericórdia sobre nós. E é por isso que nós estamos vivos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que ainda não fomos consumidos, Pai. Porque a tua misericórdia se renova a cada manhã sobre cada um de nós. Estamos iniciando uma nova semana esta cheia de oportunidades, cheia de lutas, de desafios, de problemas, de tentações e provações a serem vencidas, mas também cremos que teremos uma semana de bênçãos na tua presença, Pai. Que possamos olhar para o passado e perceber que a mão do Senhor foi quem realizou as grandes obras na nossa vida. Foi a mão do Senhor que nos livrou, a mão do Senhor, a boa mão do Senhor que guia a nossa vida. Ao olharmos para trás, que encontremos motivos
para olhar para o céu e dizer muito obrigado, Pai. Que ao longo desta semana, a cada luta, a cada desafio vencido, possamos entender que o Senhor está ao nosso lado. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, que possamos ter uma semana na Tua presença. Nos leva cada um para os nossos lares e para os nossos destinos, na Tua santa paz. Tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.